Olá, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer os nossos estudos espíritas aqui no YouTube, tá? Então, vamos começar com a primeira aula: o surgimento do espiritismo. Embora as manifestações espirituais sejam de todos os tempos, foi assinalado como 18 de abril de 1857, data da publicação de O Livro dos Espíritos, o início da doutrina espírita. Contudo, bem antes desta data, iniciou-se o que Arthur Conan Doyle denominou de invasão organizada, ou seja, manifestações espirituais persistentes que culminavam com o aparecimento do espiritismo. Então, para que se pudesse ser estudado o espiritismo, as pessoas tiveram que achar estranhas certas manifestações que ocorriam entre as pessoas da época, tá? Para que pudesse ser estudado com mais afinco e mais a fundo o espiritismo. Surgiram médiuns, fatos e comunicações espirituais que prepararam o terreno para a codificação de Kardec, os chamados antecessores, tá? Então, antes disso tudo, tiveram curiosos, pessoas que se interessaram em estudar a doutrina espírita, tá? Em fundar a doutrina espírita, em saber o porquê de certas situações que ocorriam, tá? No meio das pessoas que viviam naquela época. Emanuel Swedenborg, que nasceu em 1688 e morreu em 1772, ele era um sueco vidente, mas também um gênio científico e tecnológico do seu tempo. Graduou-se em Engenharia de Minas e também era profundo conhecedor da Bíblia, teólogo, autoridade em mineração, metalurgia, engenharia militar, astronomia, física, zoologia, anatomia, economia, política e finanças. Desde criança, Swedenborg já manifestava sinais de uma mediunidade de elevado potencial, com notável clarividência. Certa noite, em um jantar em Gothenburg, percebeu e narrou fielmente para mais de 16 testemunhas um grande incêndio que ocorria a cerca de 400 quilômetros de distância, em Estocolmo, na casa de seu vizinho. Descreveu com nitidez a vida espiritual, além do fenômeno da exteriorização do ectoplasma, que definiu como uma espécie do vapor que se exalava dos poros de meu corpo. Era um vapor aquoso, muito visível e caía no chão, sobre o tapete. Então, naquela época, tinha que ter mesmo as evidências, as experiências, para que se pudesse ser estudado, tá? A doutrina espírita, tá? E que essa doutrina espírita pudesse ser difundida pelo mundo, assim como as demais doutrinas de outras religiões. Edward Irving, que nasceu em 1792 e veio a falecer em 1834,
Ministro da escola presbiteriana, Edward Irving nasceu em Annan. Foi na Inglaterra que fatos mediúnicos marcantes o fizeram conhecido. De personalidade vibrante, carismático e com um porte físico avantajado, possuía grande eloquência. O brilhantismo de suas pregações logo conquistou um grande número de adeptos, motivo que o fez ser transferido para a Igreja Escocesa de Regent Square, em Londres. Em 1831, surgiu em sua comunidade um surto de manifestações mediúnicas de xenoglossia, quando fiéis começaram a falar em línguas estranhas. Algumas pessoas entravam em convulsão e se pronunciavam em latim, com voz cavernosa, em outras línguas desconhecidas. Posteriormente, começaram a aparecer possessões por entidades inferiores, o que levou ao fim das manifestações psíquicas na comunidade. Então, aí a mediunidade ela começou a surgir por diversos efeitos, diversos motivos, para as pessoas saberem que não existia só um tipo de médium, mas que existiam vários tipos de médium. Mas isso foi surgindo aos poucos, tá? Não foi surgindo assim tudo de uma vez, ok? Andrew Jackson Davis, nascido em 1826 e falecido em 1910, também conhecido como profeta da Nova Revelação, nasceu em Wyoming Grove, às margens do rio Hudson, Nova York, Estados Unidos da América. De família de poucos recursos materiais e intelectuais, possui apenas a educação primária. Desde a infância, porém, manifestou a clarividência e a clareaudiência. Esse transe magnético, o corpo humano era como que transparente para Davis, o que lhe dava oportunidade de fazer diagnósticos precisos de pessoas doentes. Também magnetizado, com 19 anos de idade, ditou várias comunicações mediúnicas, entre as quais sua grande obra de Principles of Nature, Her Divine Revelation, and a Voice to Make It. Ainda em estado mediúnico, trouxe comunicações em hebraico e demonstrou enormes conhecimentos de geologia, arqueologia, história, mitologia, origem das línguas e de fatos bíblicos. O aparecimento do Espiritismo foi previsto por ele em Os Princípios da Natureza, em 1847, onde diz: é verdade que os espíritos se comunicam entre si quando um está no corpo e o outro em esferas mais altas. E também quando uma pessoa em seu corpo é inconsciente do influxo e assim não pode se convencer do fato, não levará muito tempo para que essa verdade se apresente como viva demonstração, tá? Então essa foi a previsão dele, que aí acabou por acontecer em vários locais do mundo simultaneamente, principalmente no continente europeu, relativamente na Inglaterra e na França, que nós vamos estudar futuramente, ok? Agradeço aí, tá? O vídeo assistido, curta, comente, compartilhe e mande para as pessoas
que vocês conhecem. Obrigada.